Ouro de Ofir. Reverendíssimos diáconos, caros filhos, é belo ver aquilo que o Salmo nos diz. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Logo, a resposta que vimos marca todo o início. Hoje celebramos esta festa, a festa da padroeira desta nossa capela. Uma aparição que ocorreu há mais de 100 anos atrás e que deflagrou uma mudança na história, manifestou toda uma mudança diante de enormidades de acontecimentos, a intervenção de Deus por meio da sua mãe. Mas para isso é necessário olharmos um todo. O que estava acontecendo naquele momento? Às vezes nós olhamos para os acontecimentos e vemos algo particular. Teve a aparição, teve uma santa, foi num convento. Mas e o que a Virgem Maria quer dizer a todo o contexto, a tudo aquilo que estava em volta? Anos antes, nos finais do século XVIII, uma revolução que já vinha sendo preparada estourou. A Revolução Francesa, uma revolução que veio com força contra a Igreja, uma perseguição, intolerância. Grande parte de religiosos foram massacrados, padres mortos. Logo depois, o Império Napoleônico que se espalhava. Uma mudança que não só aconteceu na França, mas em todo o mundo. E que foi até os inícios do século XIX. É fato que Napoleão cai. Depois retorna a monarquia, retorna um certo espírito cristão, mas ainda existem ranços, não se volta à plena normalidade. E ainda que tenha se voltado, já é arquitetado quase que um segundo retorno. E é neste meio que a Virgem Maria, que Deus escolhe intervir, por meio de sua mãe, num lugar simples, quase que preferência da Virgem Maria assim aparecer, não a grandes e poderosos, mas a simples, que fazem a diferença por se deixar tocar. Nos anos de 1830, a Virgem Maria escolhe uma singela irmã da caridade, que na Rua do Bac, na central das Irmãs da Caridade, no centro de Paris, ali estava uma mística, porque já antes ela via a presença do Senhor na Eucaristia, via Ele próprio, via já aquilo que ia acontecer, porque o Senhor ia comunicando a ela a queda de Carlos X, o rei, diante da revolução que se armava, porque via diante da Eucaristia que se apresentava o Senhor, que portava a sua cruz e a cruz sendo tirada, via aqui a comunicação singela que o Senhor tinha, e só não via, como por incrível que pareça, dava ouvidos ao seu diretor, que falava para ela tirar a atenção disso. É nesse meio, diante dos festejos do seu patrono, São Vicente, no meado de julho, do dia 18 para o dia 19, que ali começa
Começa a história. No dia 18, uma roquete, uma sobrefeliz de São Vicente, uma de suas relíquias é entregue às Irmãs da Caridade, e um pedaço entregue a cada uma. Santa Catarina não sabe o que fazer, e ela faz aquilo que parece ser mais irreverente, aquilo que talvez ninguém aqui possa imaginar. Ela engole e pede uma graça: poder ver a Virgem Maria. Sua fé é tanta que, já indo dormir, se recolhem cedo, às 11h30. O seu quarto é clareado. Seu anjo lhe aparece em forma de criança, uma criança que tem por volta dos seus 4 a 5 anos. Ele chama: Irmã Catarina, Irmã Catarina. Ela acorda, se espanta, mas meio extasiada, segue as palavras: venha comigo. Anda pelos corredores e se espanta, porque não tinha luz elétrica e as luzes estavam acesas por onde passava. Ao tocar na porta da capela, ela se abre, mas o espanto maior é que ela estava inteiramente acesa. Todas as lamparinas, todas as velas da capela acesas, como a missa da meia-noite. Podemos talvez pensar na missa de Páscoa, em outras missas que talvez venham à nossa mente, mas a missa da meia-noite era a missa de Natal. Todas as outras missas aconteciam pela manhã. Somente uma, a única missa vespertina, a missa que acontecia à meia-noite, à espera do nascimento do Senhor, a missa do galo. E ali, tudo. Ela vai até a cátedra, a sede, que ficava do lado esquerdo, onde se encontrava também o presépio. E ali fica com o seu anjo, até que ele lhe chama: eis a Santíssima Virgem. Ela aparece do lado direito, do lado onde se proclamava o Evangelho. Antes existiam 2 lugares: do lado direito, do lado esquerdo do altar, as leituras; do lado esquerdo, o Evangelho; do lado direito, o Evangelho. E ali ela aparece, e por isso vemos esse exaltar do salmo. À vossa direita se encontra a rainha com vestes esplendentes de ouro de Ofir. Ela aparece juntamente ao quadro de São José, que tinha naquela capela, sentada em uma cadeira como a Senhora Santana. Ali ela se coloca junto à Virgem Maria e coloca então este diálogo, onde a Virgem Maria vai instruindo o como agir diante do seu diretor, diante daquilo que ele lhe pedia, diante dos seus conselhos, o como agir diante das dores, das angústias, das tristezas. E seu conselho era sempre: filha, diante das tristezas, buscai o altar, junto ao Senhor, lançai a Ele, para que ali encontre o seu refúgio, encontre o seu consolo, encontre as suas forças e o teu amparo. Então, tem todo aquele caminhar, mas nem tudo acontece na primeira aparição. Tempos depois, no dia 27 de novembro, uma segunda aparição acontece. Ela, conduzida novamente à capela, vê a Virgem, mas não mais sentada, mas de pé.
tendo aos pés um globo, nas mãos uma esfera de ouro, suas vestes brancas de linho, juntamente com o véu. O globo que representava todo mundo, a França, mas também a cada um de nós, a cada homem, a cada mulher e a cada indivíduo particular. E em seus dedos, anéis, cravejados de pedras, grandes e pequenas, com raios que saíam para baixo e iam se estendendo e alargando daquela ponta de pedra até formar um grande luzeiro, de modo que já quase não conseguia enxergar os seus pés. Assim ela o vê, e vê da mão direita à esquerda, formando um semicírculo, quase que um contorno, a inscrição: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. E pede-me que forme diante daquela imagem, e punha assim uma medalha pela qual manifestaria a graça aqueles que a portassem com fé, aqueles que acreditassem, que pedissem, que a ela recorressem. Um mês depois, a terceira aparição, quase que numa sequência da última, via a Virgem soltar o globo que flutuara. Ela abria seus braços, mas em seus dedos alguns pontos negros, aos quais a Virgem lhe dizia: os raios que saem são as graças que eu concedo aos meus filhos, mas estes pontos pretos que tem são as graças que eu anseio dar, mas que meus filhos não pedem. Ela tudo apresenta ao seu diretor. No entanto, o padre Aladel, ele tarda em acreditar, tarda em cunhar. O demônio, que como vimos na primeira leitura, fazia já atrocidades anteriormente e que estava naqueles dias acalmado pela vontade de Deus, voltaria depois a destilar o seu veneno. 2 anos se passam. O padre Aladel vai ao bispo Monsenhor Keller e apresenta tudo aquilo que aquela irmã da caridade havia lhe dito. O Monsenhor diz: pois acho prudente que o faça. Em 1832, pede-se então a primeira leva de medalhas, 20.000. Já a meados do ano, as primeiras 1.500 medalhas são feitas. Mas se antes atacara o dragão por meio das revoluções, agora retorna a atacar a mulher, a igreja, a Virgem Santíssima e seus filhos. Cada um de nós, por meio de uma peste, a cólera, que assolava a França. Muitos morreram. Em poucas semanas, milhares. E a difusão da medalha, aqueles que portavam começaram a curar-se. O próprio Monsenhor Keller recebeu uma grandiosa graça e passou a ser um grande difusor. E assim vemos este avantajar da Santa Virgem, da Mãe, que está sempre atenta aos seus filhos, às suas necessidades.
e quer ali, diante do pedido deles, socorrê-los. Quer dar as graças, o socorro. Quer dar a cada um de nós o bom vinho do Senhor, as graças que tanto necessitamos. Aquela medalha, esta devoção que se inicia na Rua do Bac, se espalha a toda Paris, de Paris a toda a França, e da França se difunde por todo o mundo, chega até nós. Chega até nós hoje, que diante desta celebração festiva, da festa de nossa padroeira, retornamos aquelas mesmas aparições. Mas a Virgem Santíssima, com esta devoção, nos quer ensinar. Em primeiro lugar, a obediência. Porque Santa Catarina, como ela mesmo disse, quando já na primeira aparição a instruíra, mostrava obedecer. Obedecer ao seu diretor, obedecer aos pastores da igreja. E ela obedeceu. A própria Virgem Santíssima consentiu, pois a medalha era para ser cunhada com as mãos fechadas, segurando um globo. Mas o seu diretor, ao cunhar, coloca facilitada a imagem de braços abertos. E por que não mudar? A Virgem Santíssima, Santa Catarina mesmo apresenta a sua superiora já ao término de sua vida. Nada muda, pois a Virgem Santíssima aceitou esta imagem do jeito que está. Também nós devemos aprender a esta obediência, a esta unidade ao Senhor. Ela nos ensina a aprender a sofrer, aprender a recorrer ao Senhor, a buscar o seu altar, a buscar a sua presença na Eucaristia. Ali, junto ao altar, encontraremos consolo, o auxílio e as forças. Em meio às perseguições, às doenças, às perdas, às mudanças, às rejeições, é junto ao Senhor. É isso que a Virgem Santíssima instrui a Santa Catarina. É isso que a Virgem Santíssima hoje nos instrui a fazer também. E por fim, a Virgem Santíssima nos ensina a pedir. Ela, a nossa mãe, quer que nós, seus filhos, peçamos a ela as nossas necessidades, pequenas e grandes, aquilo que necessitamos, aprender a ela a recorrer em meio à prova, em meio ao concurso, em meio à necessidade de moradia, da casa, das necessidades do trabalho, recorrer a ela, pedindo a conversão daquele parente, daquele amigo, pedindo a cura não somente física, mas também espiritual, de que tanto se necessita. Essa mudança, essa libertação, a ela quer que recorramos, ela quer nos dar estas graças. Cabe a nós pedir, e ela quer dar, quer a nós conceder. Acorramos a ela, a Virgem Santíssima, porque de todas as graças, aquilo que ela mais nos quer dar é a graça de sabermos nos unir a Cristo. Aprendamos a ela estar junto, para que junto dela, a Cristo, sempre estejamos unidos e com Ele possamos seguir diante desta união rumo ao céu. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,